Glória a Deus. Aleluia. Eu já ia perguntar quem está feliz com Jesus, mas eu já vi que tem muita gente feliz com Jesus hoje, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu não quero me estender muito, a palavra de hoje ela é bem comprida, eu só queria pedir para você, se possível, anotar essa palavra. Tem muita informação, é muita coisa, então se você tiver com um caderno, uma caneta, anote. Não use o celular, porque senão você vai começar a ver o WhatsApp, Instagram, amém? Havia uma mulher que ela era boleira, ela fazia bolos. E essa mulher, ela se converteu, depois de alguns anos. Ela já tinha seus 60 anos de idade, ela se converteu. E ela falou, a partir de hoje, todo o bolo que eu fizer, eu vou consagrar a Deus. Mas um desses bolos eu vou fazer até o dia de Jesus me levar para a glória. E ela começou a preparar aquele bolo. E cada dia ela ia colocando um ingrediente, cada dia ela ia preparando, ela ia decorando, e foi ficando um bolo bonito, foi ficando um bolo gostoso, até que chegou o dia de Deus chamar a senha dela. E Jesus levou ela para a glória. E aí ela, na hora do leito da morte, ela falou assim, não posso esquecer do bolo que eu estou fazendo para Jesus. E ela pegou aquele bolo e subiu para o céu com aquele bolo. E aí estava aquela fila enorme, lá na porta do céu, o anjo Gabriel, parado lá na frente, para ver quem ia entrar e quem ia descer. E aí ele viu um pontinho preto lá no fundo daquela fila. Aí Jesus chegou, olhou assim e falou assim, Gabriel, o que é aquele ponto pretinho lá no fundo, lá, vai lá ver. O anjo Gabriel foi lá, correu, pegou a mulher, falou assim, vem aqui na frente que Jesus quer saber o que é esse negócio aí. Chegou diante de Jesus e a boleira falou assim, Jesus, eu me converti verdadeiramente. E durante toda a minha vida, depois da conversão, eu preparei esse bolo para você. Jesus, eu fui preparando da melhor forma, com os melhores ingredientes, as melhores decorações. Eu tenho certeza que você vai amar esse bolo, Jesus. E aí nessa hora Jesus começou a chorar. E aí houve um silêncio no céu. Igual está agora. Os anjos pararam de adorar, as trombetas pararam de tocar, até que Jesus quebrou o silêncio, chorando, e a mulher falou assim, Jesus, você está chorando de alegria, né? Você ficou emocionada que eu trouxe esse bolo para você? Aí Jesus falou assim, minha irmã, eu estou chorando porque eu não gosto de bolo de nega maluca. E esse bolo que você fez foi de nega maluca. Meus irmãos, a palavra de hoje é sobre chamado e ministério. Eu não quero que você e nem eu passemos a vida toda fazendo algo que não agrada a Jesus. Fazendo algo que Jesus não goste. Ou fazendo algo até que Jesus não nos chamou para fazer. Você já parou para pensar que talvez o que você está fazendo da sua vida hoje não é aquilo que Jesus te chamou para fazer? Então eu queria pedir para você curvar a sua cabeça, nós vamos começar orando e entregando esse momento a Deus. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Pai. Nós te exaltamos, te glorificamos, te damos honra, glória, Senhor. Ô Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui neste lugar, Pai. Não há nada que possamos falar, não há nada que possamos aprender se não for pelo Senhor. Este local, este prédio, Senhor, não tem importância nenhuma se a presença do Senhor não estiver aqui nesta manhã, Senhor. Se há algo ministrado nessa manhã, se há algo que vai ser falado nessa manhã, que for contrário à sua vontade, Senhor, não permita que seja falado. Não permita, Senhor, que seja ensinado, não permita que nós possamos aprender algo que é contrário à sua vontade, Senhor. Unge, Senhor, os nossos olhos, nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração, possamos ter a mente cativa ao Senhor nessa manhã. Que nós possamos, em nome de Jesus, sairmos daqui transformados pela sua palavra, pela sua presença, em nome de Jesus. Aleluia. Essa palavra, meus irmãos, tem como base dois tipos de pessoas. Nós temos dois tipos de pessoas vivendo hoje dentro da nossa igreja, vivendo esse tipo de pessoa dentro do nosso círculo de amizades, do nosso trabalho. E são pessoas que, uma delas, sobrevivem, umas delas existem e as outras vivem. Você já parou para se pensar o porquê que você acorda de manhã? A primeira coisa que você faz é escovar os seus dentes, ou ir no banheiro, ou tomar o seu banho, ou fazer qualquer outro tipo de coisa. E aí, naturalmente, você troca de roupa, você vai para o seu trabalho, você trabalha durante todo o dia, pega a condução, fala com seus amigos, vai almoçar, volta para o trabalho, bate o cartão, vai embora,
chega em casa, dorme, e essa é a rotina nossa, todos os dias. Essa é a rotina da maioria das pessoas. Você já parou para pensar o porquê que você faz isso? Esse tipo de pessoa, elas apenas existem. Elas não sabem qual é o propósito de vida delas. Elas não sabem o porquê que estão fazendo isso. Ela é como se fosse um animal. É como se fosse um cavalo, uma vaca. A vaca, ela não sabe por que ela acorda, ela vai para o pasto, ela come, ela dorme, ela só faz isso. Ela não sabe qual é o propósito dela. A vaca não tem um propósito de vida, é dar leite que está caro. Não é esse propósito dela. Mas nós, como seres humanos, nós temos um propósito e nós precisamos saber qual é esse propósito. O que Deus tem para a gente? O que Deus nos chamou para fazer? Nós não podemos apenas existir. Nós precisamos viver. E para viver, nós precisamos saber qual é o nosso propósito aqui nessa terra. Eu tenho certeza que você não saiu da sua casa hoje, veio até aqui, simplesmente para me ouvir falar, ou para ouvir o pastor Neto falar, ou para qualquer outra pessoa. Você não veio para cá para tomar o café do Zeca que ele faz todos os dias. Que é bom, por sinal. Mas não é esse o seu propósito de vida, não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para algo muito maior. E se você está apenas hoje existindo, em nome de Jesus, a partir de hoje, você vai viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Existe uma frase muito forte que diz assim: ser fracassado é ter sucesso em algo que Deus não te chamou para fazer. Ser fracassado é ser bem-sucedido em algo que Deus não te chamou para fazer. Você já parou para pensar que existem no mundo muitas pessoas que são extremamente bem-sucedidas, mas elas talvez não tenham a felicidade, talvez elas não sabem por quê, talvez elas só querem conquistar bens, dinheiro, fama, sucesso, e acabam morrendo até cedo. Eu não quero ser bem-sucedido naquilo que Deus não me chamou para fazer. Eu quero ser bem-sucedido naquilo que Deus me chamou para fazer. Quem aqui conhece aquele famoso cirurgião plástico chamado Dr. Ray? Grande parte conhece. Eu não conheço nenhum médico no mundo mais bem-sucedido financeiramente e de fama do que ele. Ele é brasileiro, para quem não sabe, e ele foi para os Estados Unidos estudar e ele virou um cirurgião plástico extremamente famoso e bilionário. E uma vez ele estava numa entrevista, num podcast, perguntaram para ele se ele tinha arrependimento de alguma coisa. Aí ele, com os olhos cheios de lágrimas, falou: tenho. Quando eu era mais novo, lá no Brasil, eu participava de uma igreja, se não me engano era da Assembleia de Deus que ele fazia parte. E eu era missionário. A minha rede de amigos, todos eles também eram missionários. Só que eu vim para os Estados Unidos, eu comecei a estudar, eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a ter fama e eu abandonei a Deus. Todos os meus outros amigos não abandonaram, pelo contrário, viraram missionários, estão espalhados pelas nações, estão pregando o evangelho e eles são muito bem-sucedidos naquilo que eles fazem. Então, se tem algo que eu me arrependo, é de ter virado médico, de ter virado famoso, de ter virado bilionário e não ter seguido aquilo que Deus me chamou para fazer. Então, não é aquilo que eu faço, é aquilo que Deus me chamou para fazer. Quantas pessoas a gente conhece que tem tudo, mas que é depressivo, mas que não tem felicidade, que tira a sua própria vida, mas é rica. A única coisa que a pessoa tem na vida é dinheiro. Não estou falando que é errado ter dinheiro, tá? Todos nós devemos sim, ir atrás dos nossos sonhos e tal, mas nós não devemos colocar isso diante de Deus. E se você está fazendo algo que Deus não te chamou para fazer, é bom parar. Porque eu não sei qual é o futuro. E nós vamos tocar em 3 pontos aqui: origem, identidade e destino. Nós vamos falar desses 3 pontos: origem, identidade e destino. E o primeiro versículo que eu quero ler com vocês é Isaías. Está lá no capítulo 46, 9 e 10. Para a gente não perder muito tempo, eu já vou ler daqui mesmo, tá? A palavra de Deus diz assim: lembrem do que aconteceu no passado e reconheçam que só eu sou Deus, que não há nenhum outro como eu. Desde o princípio anunciei as coisas do futuro. Há muito tempo eu disse o que ia acontecer. Afirmei que o meu plano seria cumprido, que eu faria tudo
o que havia resolvido fazer. Deus, ele existe num tempo que não é o tempo, nosso tempo. Não é o nosso tempo cronológico. Deus, primeiro ele termina uma coisa para depois começar. Nós não conseguimos fazer isso. Nós não conseguimos, mas Deus, ele primeiro termina algo para depois começar. Se nós vamos fazer, por exemplo, um exemplo do bolo, um bolo de nega maluca. As pessoas que sabem cozinhar. Primeiro vai fazer o quê? Vai pegar a farinha de trigo, farinha de trigo, vai pegar ovo, vai pegar leite, cuidado com o leite, está muito caro. Não vai leite? Não vai, graças a Deus, não vai leite. Vai misturar tudo, vai colocar no forno. Primeiro você começou a fazer a receita, para depois ter o resultado que é o bolo. Deus, ele não começa do começo. Primeiro ele termina, para depois ele começar. Mas como é que isso acontece? Como é que isso é possível? Na nossa cabeça, no nosso mundo físico, é algo impossível de fazer. Mas a Bíblia diz que Deus existe num tempo que não é o nosso, é um tempo onde Deus existe, é um tempo de inexistência do tempo. A Bíblia fala que um dia é como 1000 anos. Então Deus existe num tempo muito além do nosso. Deus, ele vai criar uma pessoa com propósitos. Então ele vai pegar o pastor Neto, por exemplo. Deus foi criar o pastor Neto lá em 1988. Tem 33 anos. Quando ele foi criar, Deus pegou o pastor e falou assim, ó, José Pereira Neto vai ser pastor. Vou colocar dentro dele propósitos, vou colocar dentro dele sonhos, vou colocar dentro dele princípios, vou colocar dentro dele tudo o que for para o pastor Neto vir para o mundo. Depois que ele terminou, o pastor Neto nasceu. Então Deus primeiro terminou o pastor Neto, para depois o pastor Neto começar. Deus, ele tem algo muito especial para a nossa vida. Deus, ele te criou com um propósito. Coloca para mim o Salmo 139. Para não falarem que eu estou falando besteira, eu gosto de sempre contextualizar, tá? Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Então, quando nós nascemos, Deus já colocou dentro de nós propósitos. Deus colocou dentro de nós princípios. Deus colocou dentro de nós aquilo que nós deveríamos fazer. Será que talvez nós estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer? Você já parou para pensar, para orar, o que Deus quer de você? Quantas vezes você parou no seu quarto, você estava orando e falou assim, Deus, o que o Senhor quer de mim? Ou a gente simplesmente ora para Deus abençoar os nossos planos, as nossas vontades, aquilo que a gente quer fazer. Nós não podemos simplesmente lutar com a força do nosso braço e depois, quando a gente vê que não tem mais jeito, a gente fala, Senhor, agora eu preciso do Senhor. A nossa oração, ela não pode ser o final, a nossa oração ela tem que ser o começo. A gente não pode orar simplesmente quando as coisas não têm mais jeito. Ah, já fiz de tudo, agora só me resta orar. Não é só me resta orar. A nossa oração ela tem que ser o principal, o primeiro. Se a gente não ora, a gente não sabe o que Deus quer da gente. Existe uma frase que fala assim, para quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Se eu não tenho um propósito definido, se eu não sei aonde Deus quer me levar, eu vou para qualquer caminho. Eu vou para qualquer lugar. Antes de me converter, eu tinha um propósito muito claro na minha cabeça. E eu seguia aquele caminho. Depois que eu me converti, eu comecei a entender qual era o propósito de Deus. Mas no começo não é algo muito claro. Quando eu me converti, eu queria sair por aí pregando o evangelho, virando missionário, vivendo de comer gafanhoto igual João. Eu queria fazer o negócio acontecer. Eu cheguei até um tempo e falei para minha esposa, falei assim, eu vou largar o trabalho, vou entrar no Jeová Nissi, e eu vou virar ator e vou sair por aí pregando o evangelho, não foi, amor? E eu quis isso realmente, só que daí isso foi antes de eu orar. E depois que eu fui orar, Deus falou assim, não é isso que eu tenho para você, é muito lindo. E isso é muito importante, mas para aqueles que eu chamei para fazer isso, eu não te chamei para fazer isso. Não te chamei para ser missionário.
Tenho outro propósito para você. Tenho outra coisa para você. Existem pessoas que talvez estão fazendo algo que é muito simples aparentemente, mas foi isso que Deus te chamou para fazer. Tem pessoas que falam assim, mas eu sou só mãe. Eu só fico em casa cuidando da minha filha. Só. Olha o quão importante é o papel de uma mãe dentro de casa. A nossa filha pode ser uma pregadora que vai ganhar milhões de almas para Jesus. Nossa filha pode ser uma líder de louvor que vai ganhar milhões de almas para Jesus. Ou a nossa filha pode ser uma médica muito bem sucedida, que vai salvar a vida de muitas pessoas. Pode ser uma advogada, pode ser uma empresária. Eu não sei qual é o propósito de Deus para a vida dela. Mas eu tenho que orar para saber qual é. Para saber o que Deus quer da vida dela. A Bíblia diz em Gênesis que a terra, ela dá a erva daninha, a erva dá a semente dá a árvore e frutos segundo a sua espécie. Para a gente saber qual é o nosso propósito, a gente precisa saber aquilo que Deus colocou dentro da gente. O final de uma árvore está no começo dela. Como que uma árvore é plantada? Através da semente. A semente é o começo de uma árvore. Quando a semente é plantada, ela gemina, demora alguns anos, mas a árvore floresce. E se for uma árvore frutífera, por exemplo, vamos pegar a laranjeira. Uma semente de laranja, nasceu uma árvore, deu uma laranjeira. Dentro da laranja tem o quê? A semente. O princípio está dentro do fim. O princípio de Deus está dentro de nós. Nós temos o dever de fazer florescer aquilo que Deus colocou dentro da gente. O propósito de Deus está dentro de mim, está dentro de você. Só que uma árvore, ela só dá um fruto conforme a sua espécie. Não tem como uma laranjeira dar como fruta banana. Não tem como. É impossível. A árvore só dá o fruto conforme a sua espécie. Como é que eu vou dar o fruto que Deus falou para mim dar, se eu não souber qual é o meu propósito? Como que eu vou gerar futuros pastores? Como que eu vou gerar futuros líderes de louvor? Pessoas para servir, se eu não sei qual é o meu propósito? Eu não posso ensinar alguém a cantar. Por quê? Eu não canto. Mas eu posso ensinar alguém a tocar baixo, porque eu toco baixo. Agora, desde o começo, eu vou abrir aqui um segredo para vocês. Desde o começo, o meu chamado nunca foi ser músico, nunca foi. Mas eu vim para a Igreja da Paz, para a Paz Church, sendo músico. Mas o pastor Neto sabe disso, o Mauro, que é o líder do louvor, sabe disso. Quantas vezes, Mauro, eu tentei sair do louvor? Várias vezes eu tentei sair do louvor. Por quê? Não é o meu chamado, mas eu entendo que é algo que Deus me colocou ali para fazer de momento. O meu chamado é pastoral. O meu chamado é pregar a palavra. O meu chamado é de ensinar. Mas eu não vou deixar de fazer algo que Deus me colocou ali para fazer, só porque eu não, às vezes não quero, às vezes não tenho vontade. Eu amo tocar, tá, gente? Não estou falando que eu não amo. Mas não foi o ministério que Deus me colocou. Talvez o seu trabalho hoje está te sugando. Talvez o que você faz hoje não está legal. Você prega Jesus no seu trabalho? Talvez você não tenha nem abertura para isso. Eu vejo, eu acompanho as redes sociais de algumas pessoas aqui, essas pessoas têm paixão por aquilo que faz. E fala sobre Jesus, e leva o evangelho. É a coisa mais linda. Mas tem pessoas que não têm essa abertura dentro do seu trabalho. Quanto tempo faz que você não fala de Jesus para uma pessoa? Quanto tempo faz que você não prega para alguém, não converte alguém? Quanto tempo não te dão abertura para isso? Será que o que você está fazendo é aquilo que realmente Deus te chamou para fazer? Será que o seu... mas é porque eu ganho bem. Mas é porque eu tenho contas para pagar. Na frente de vocês tem uma pessoa que largou tudo isso com medo que vocês tinham para fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Não é o dinheiro que vai te impedir de fazer o chamado de Deus. Não é suas contas, porque não depende do meu trabalho, não depende da minha mão de obra, não depende do meu patrão. Eu dependo de Deus. Deus é o dono de todo o ouro, de toda a prata, de tudo que tem nesse mundo. Eu não dependo do meu salário no final do mês. Nós somos prova viva disso, que às vezes no último dia que a gente não tem dinheiro para pagar as contas, Deus providencia e a gente paga.
Não foi um dia, não foi 2 dias, foram várias e várias vezes. Então, o chamado de Deus para a sua vida, você tem que ter muito claro aonde Deus quer me levar. Mas como que eu descubro qual é o meu chamado? Como que eu sei qual é o meu chamado? A primeira coisa, você vai precisar orar. Não sou eu que vou apontar para você e falar assim, Dai Miltinho, o chamado de vocês é ser missionário lá na África. Vai grávida mesmo, não tem problema, vai nascer lá. Não tem problema. Não sou eu que vou falar isso para vocês, mas é o próprio Deus que vai falar isso para vocês. Mas como que a gente tem um encontro com Deus verdadeiro para a gente saber qual é o nosso chamado? Eu vou dar um exemplo muito claro para vocês. Vamos supor que vocês nunca viram um microfone. Amém? Nunca ninguém viu um microfone. Eu vou criar esse microfone agora. Eu vou fazer, vocês nunca viram, tá? E quando eu fizer, vocês vão fazer, combinado? Acabei de criar esse microfone. Esse microfone fui eu que fiz ele. Eu sou o criador desse microfone. Eu sei para que ele serve. Só que eu usei ele a primeira vez, eu usei ele a segunda vez, eu usei ele a terceira vez e ele conheceu o pecado. E o pecado afastou ele do Criador. Eu não tenho mais esse microfone. E esse microfone, ele saiu por aí pelo mundo. E ele foi ser usado para fazer outra coisa. Esse microfone ele foi parar numa obra. O Zeca pegou esse microfone para usar lá na obra. E ele começou a usar esse microfone como um martelo. E ele foi pregar o microfone. Ele começou a usar o microfone para fazer a obra. E ele usou esse microfone durante 20 anos. Até que o microfone falou assim, eu não sei mais o que fazer, eu não sou bom em ficar pregando, ele tem que me bater 10 vezes para ele conseguir colocar um prego numa madeira, eu já estou com dor de cabeça de tanto que ele bate em mim, eu não sei mais o que fazer, eu vou tirar minha vida. E o microfone subiu até o 13º andar de um prédio, e ele foi se jogar, e nisso que ele foi se jogar apareceu um martelo, e o martelo falou assim, não! Ô cabeção, não se joga! Antes de você se matar, deixa eu te levar num lugar. Você vai gostar desse lugar. E aí o microfone falou assim, tá bom, não tenho nada a perder. Eu já vou tirar minha vida mesmo. E o martelo veio no bolso do Zeca, junto com o microfone. E por coincidência, quem estava pregando na Fast Church era quem? Era eu. E quem eu fui agora há pouco? O criador do microfone. Quando o microfone chegou até mim, ele falou assim, agora eu entendi qual é o meu propósito. O meu propósito é expandir a voz do meu Criador. O seu propósito é expandir a voz do seu Criador. Mas você só consegue descobrir qual é o seu chamado tendo um encontro com o seu Criador. Enquanto você estiver na obra, sendo usado como martelo, mas você é um microfone, você não vai fazer o que Deus te chamou para fazer. Você vai ficar durante 20 anos fazendo algo que é o que Deus não te chamou para fazer. E aí você vai ficar com dor de cabeça, aí você vai ficar com vontade de talvez tirar a sua vida, está repreendido em nome de Jesus, mas infelizmente nós já tratamos pessoas dentro da igreja com essa vontade. Não sei, mas talvez aqui pode ter pessoas com depressão, com ansiedade muito forte, talvez até passou pela cabeça dessa pessoa. Vamos descobrir qual é o seu propósito. Tenha um encontro verdadeiro com o seu Criador, com Deus. Não é aqui nesse prédio que você vai descobrir qual é o seu chamado. Não é aqui nesse prédio que você vai descobrir para que Deus te chamou, mas é com o Espírito que habita dentro de cada um de vocês. É o Espírito de Deus que habita em mim, que habita em vocês, que vai revelar o que Deus te chamou para fazer. A nossa identidade, aquilo que Deus colocou dentro de nós, a identidade, ela gera uma atividade.
Uma identidade gera uma atividade. Como eu falei, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas eu tenho a minha identidade e eu descobri para que Deus me chamou. Então, quando eu descubro para que Deus me chamou, eu consigo praticar aquilo que Deus me chamou e eu consigo gerar resultados para Deus. Como eu falei, não importa se for resultados missionários, não importa se for resultados médicos, não importa se for resultados advocatícios, não importa. Foi aquilo que Deus me chamou. Se me chamou para ser só pai, eu vou ser só pai. Mas a minha identidade, aquilo que está dentro de mim, ela gera uma atividade. Eu começo a fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Por exemplo, o carro do Papa. O Papa. Não chama carro do Papa. Como é que chama o carro do Papa? Papa móvel. Por quê? O que está dentro do carro gera atividade do que está fora. O Papa é mais importante do que o carro. É um Papa móvel. Foi feito para levar o Papa. Se o Papa está dentro do carro e é chamado de Papa móvel, nós temos dentro de nós Cristo. Naturalmente, nós somos algo parecido com Cristo móvel. Nós temos que levar a Cristo aonde quer que a gente esteja. Nós não podemos simplesmente vir num culto de domingo e adorar, e cantar, e ouvir a palavra, e sair daqui daquela porta para fora e já não lembrar de mais nada, já não lembrar que nós temos Cristo dentro de nós. Que nós temos que levar a palavra. Seja a luz aonde você estiver. Um barco, ele foi feito para ficar sobre as águas. Ele pode até ficar parado lá no cais. O cais é o lugar onde fica estacionado o barco. Ele pode até ficar lá parado. Mas ele não foi feito para isso. Não foi feito. Você pega, o Neymar tem um iate lá que ele pagou 100 milhões, alguma coisa assim. Quantas vezes ele usa aquele iate? Poucas. Ele fica lá parado, no cais. Foi feito para isso? Não foi feito para isso. Nós somos cristãos. Nós somos feitos para ficar parado dentro da igreja? Aqui é o nosso cais. Nós somos feitos para ficar parado aqui? Então não adianta a gente vir para cá no domingo, se encher da palavra de Deus, vir aqui e adorar, e chorar, e levantar as nossas mãos. Se da porta para fora a gente não leva a mensagem de Deus. A gente não faz aquilo que nós fomos chamados para fazer. Nós temos que ser luz aonde quer que a gente esteja. É no seu trabalho? É no seu trabalho. É na sua família? É na sua família. Graças a Deus, hoje eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mas a minha mãe ainda não serve. O meu irmão ainda não serve. Essas pessoas eu preciso buscar. Eu preciso ser luz lá. Agora você pensa, chego aqui na igreja, eu me encho, e aí na hora que chega lá na minha casa, eu sou uma outra pessoa. Eu sou aquilo que o Sandor era antes de me converter. Lá eu falo palavrão, lá eu falo besteira, lá eu não respeito minha mãe. Como é que eu vou ganhar essa pessoa? A mesma coisa no seu trabalho. Uma vez eu recebi um comentário que eu fiquei muito pensativo. Eu trabalhava no banco ainda, e aí um dos rapazes que trabalhava comigo falou assim, ô Sandor, me passa algumas músicas aí pelo celular. Aí eu falei assim, cara, só tenho louvor. Aí a mulher que trabalhava do meu lado virou e falou assim, você é evangélico? Isso daí me quebrou, porque eu falei, qual é a visão que eu estou passando para essas pessoas? Se ela que senta do meu lado não percebeu o que eu sou, algo está errado. Não estou me posicionando como. Isso daí mudou uma chave na minha cabeça. Eu preciso me posicionar não como evangélico. Eu não quero chegar no meu trabalho com um linguajar crentez, falando misericórdia, glória a Deus. Eu preciso ter as atitudes... Está amarrado. Eu preciso ter as atitudes de um verdadeiro cristão no meu trabalho. As atitudes de um verdadeiro cristão. Hoje eu tenho o privilégio de estar com o Valdeir aqui, é um dos nossos barbeiros lá, né? Já vieram os outros dois, agora ele veio. E ele é minha testemunha, ele não vai deixar eu mentir sozinho. Essa semana teve um cliente... Sempre que a gente pode, eu deixo bem claro, glória a Deus, ele é cristão também, é da Assembleia. E eu deixo bem claro para os meus barbeiros, vocês têm total liberdade para pregar o evangelho para quem for que estiver sentado na sua cadeira. O cara sentou na sua cadeira, fala de Jesus para ele. Pode deixar o cara ficar bravo, mas fala. Aí esses dias sentou um cliente lá e esse cliente ele começou com várias histórias, não porque eu sou isso, porque eu sou de tal religião, não vou abrir aqui, mas sou de tal religião, porque eu acredito nisso, porque eu acredito naquilo e tal.
E nesse dia foi eu, ele e um outro barbeiro que também é cristão, e a gente começou, Bíblia no cara, Bíblia, 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 Bíblia. O cara saiu de lá torto. Mas eu tenho certeza que aquele cara teve uma semente bem plantada, lá no fundo, assim, ó. E essa semente, ela vai germinar. Eu tenho certeza que o dia que ele mais precisar, ele não vai bater na porta de ninguém, ele vai bater lá na barbearia. Que ele vai falar assim, ó, preciso de oração. Preciso conhecer esse Deus que vocês conhecem aí. Eu tenho certeza disso. Então, as pessoas que trabalham com você, talvez você trabalhe com atendimento ao público. Às vezes você atende alguma pessoa e você sente que ela está meio cabisbaixa, está meio triste. Não tenha vergonha. Posso orar por você? Posso orar por você? Esse outro dia, uma outra vez, foi um rapaz lá vender uns livros que ele tinha para pagar a faculdade e tal, não sei o quê. E eu senti que ele estava meio cabisbaixo, meio para baixo. Eu comecei a orar por ele no meio da barbearia, com o cliente sendo atendido. Eu não estou nem aí. Eu não tenho vergonha de levar o Evangelho. Eu não tenho vergonha de falar sobre Jesus. Isso não quer dizer que eu preciso, durante todo momento, ficar me mostrando, falando igual eu falei, linguajar de crente. Eu não preciso ficar com a Bíblia debaixo do braço durante todo o tempo. Até porque... se eu fizer isso, eu vou afastar algumas pessoas. Eu não quero afastar, eu quero trazer elas para perto. Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem, esse cara parece comigo. Esse cara, ele fala como eu, esse cara, ele se veste como eu. Só que ele tem algo que eu não tenho. Dentro desse cara tem algo que não tem dentro de mim. E eu preciso disso aí. Foi o que aconteceu na minha conversão. A minha esposa se converteu, meus cunhados se converteram, meu cunhado era o cara que andava comigo para tudo quanto é lugar errado, a gente fazia tudo errado. Quando ele se converteu, eu falei assim, esse cara tem algo dentro dele que eu não tenho, e eu preciso disso. Uma conversão legítima. Começou a gerar a atividade quando ele descobriu a identidade. Quando nós descobrimos nossa identidade, começamos a gerar uma atividade. Essa daí é a nossa origem. E o nosso destino, Eclesiastes 12:7, diz assim, então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e nosso espírito voltará para Deus, que o deu. Assim como que o pó volta para a terra, nós vamos morrer um dia, nós viemos do pó, a Bíblia diz, do pó veio, o pó voltará. Nosso corpo vai voltar para a terra, nós vamos virar pó de novo. Só que o nosso espírito vai para onde? Para o céu. Ele não vai, ele volta para o céu. O fim está dentro do princípio, o princípio está dentro do fim. Nós viemos do céu, nós não viemos do macaco, nós não viemos daqui, nós viemos do céu. Lá foi o nosso princípio, aqui é nosso fim, e o nosso fim volta para o princípio de novo. Então, quando eu morrer, eu não vou para o céu. Eu volto para o céu, porque lá é a minha casa, lá é o meu lugar, lá é a minha origem e lá é o meu destino. De lá que eu vim, para lá que eu volto. Nós precisamos ter isso muito claro. Segundo Pedro, fala o seguinte, que nós somos como estrangeiros nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. Nós não vamos ter outra vida. Não vamos ter outra vida. Nós não vamos ter outra chance. Algumas religiões pregam isso, que a gente vai morrer, se a gente não cumpriu o nosso propósito, se a gente não fez o que a gente deveria ter feito, a gente vai voltar numa outra vida e vai fazer tudo de novo, e vai sofrer tudo de novo. Nós não vamos. A Bíblia é muito clara. Ao homem dá-se o direito e o dever de morrer uma única vez. Nós morremos, nós voltamos para o céu. Deus nos deu a oportunidade hoje. Nos deu a oportunidade agora, é nessa vida. E nós vamos prestar contas diante de Deus, quando o anjo Gabriel for buscar a gente na fila, sem o bolo de nega maluca. Quando o anjo Gabriel for buscar a gente, Deus vai perguntar, escuta, aí fulano, e como é que foi? Vai chamar o Jaque. Como é que foi o seu ministério pastoral? É um exemplo, tá, Jaque? Pelo amor de Deus. Como foi seu ministério pastoral? Não, mas eu não fui pastora. Eu fui psicopedagoga. Mas eu te chamei para ser pastora. Forte. E passou a vida sendo psicopedagoga. Eu acho que o ministério da Jaque é ser psicopedagoga, porque ela é muito boa no que ela faz. Mas eu, por exemplo, o Sandro, cheguei lá na fila do céu. Como foi o seu ministério como pai? Eu fui pai também, mas como pastor, ganhei muitas almas. Mas e como pai?
Fui bom também, final de semana eu ficava com ela, mas como pastor, preguei muito o evangelho. Tá, mas e como pai? Eu te chamei para ser pai, não te chamei para ser pastor. Vocês estão entendendo os exemplos? Se você chegar lá diante de Deus, com o que você fez, e aquilo não foi o que Deus te chamou para fazer, você não vai receber o seu galardão completo. E a Bíblia diz que nós receberemos um galardão completo. Eu não quero receber o incompleto. Eu quero receber meu galardão total. Eu quero receber tudo. E é por isso que eu oro e toda vez entro na presença de Deus falando o que o Senhor quer que eu faça. Para onde o Senhor quer me levar. Eu não quero ir sozinho. Não quero. Quando nós abrimos a empresa, eu não queria abrir a empresa. Eu sempre tive medo de abrir. Eu estava orando para Deus me levar para um outro trabalho. E o diabo colocou um outro trabalho que aparentemente aos meus olhos era excelente, que eu ia ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava, eu fiquei muito feliz. E era tudo o que eu queria, ganhar mais do que eu já ganhava. E aí, em uma das minhas orações, eu tomei uma chapuletada do Espírito Santo, eu literalmente fiquei chorando no chão, o Espírito Santo falou assim, não é isso que eu te chamei para fazer. Você vai fazer isso, isso e isso. E aí eu cheguei para minha esposa e falei assim, ó, fui orar e Deus falou que não é para eu entrar nesse trabalho, é para eu fazer uma outra coisa, ela vai achar que eu estou louco. Mas o Espírito Santo já tinha trabalhado nela também. O mesmo Espírito que habita em mim, habita nela. E ela falou, amém, se é isso que Deus falou, nós vamos fazer isso. E hoje a gente vive aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Como que eu sei isso? Porque eu tive um encontro com o meu Criador naquele momento, no meu quarto, na minha oração, e eu tive um propósito muito claro. Ele me falou claramente o que era para eu fazer. E Ele foi me dando a direção de tudo o que eu deveria fazer. E a gente chegou onde a gente chegou. Propósito de Deus. E eu sei que isso é só o começo do que Deus tem. E eu sei que é só o começo que Deus tem na sua vida. O que Deus vai fazer ainda na nossa vida é muito maior do que a gente tem hoje. Se você ainda não descobriu o seu propósito, vai para a sua casa essa noite, ora. Entra num período de jejum. Talvez você até nunca fez um jejum, ou nem sabe como fazer o jejum. O princípio do jejum não é mudar Deus. Deus, ele é eterno. Deus é o mesmo ontem, hoje, amanhã, Ele vai ser para sempre. O meu jejum, eu posso ficar 80 dias sem comer e sem beber, o dobro do que Jesus ficou. Deus não vai mudar. Eu vou morrer e Deus não vai mudar. Deus é o mesmo, mas o princípio do jejum é mudar a nós mesmos. Ficamos mais sensíveis à voz do Espírito. Nos aproximamos mais dEle. E muda o nosso caráter. Jejue. Ore, Senhor, qual é o meu propósito? Aonde eu preciso mudar? Será que as pessoas que estão trabalhando comigo também não sabem que eu sou evangélico? Será que as pessoas não perceberam ainda que eu sou cristão, que eu frequento cultos e que eu falo de Jesus e que eu leio a Bíblia? Será que as pessoas não perceberam isso? E isso vai mudar uma chave na sua cabeça. E eu já queria chamar o louvor aqui para subir, para a gente finalizar. Quando uma pessoa se converte, meus irmãos, a Bíblia diz, vem como está, venha como está. Não quero saber se você é viciado em alguma coisa, não quero saber se você no passado fez alguma coisa errada, não quero saber se hoje você faz alguma coisa errada, você vem como você está. Mas a Bíblia não diz, permaneça como você está, permaneça fazendo o que você fazia. Naturalmente, quando a gente se converte, a gente começa a frequentar os cultos, a gente tem um encontro com Deus, nós precisamos mudar. O Espírito Santo que nos convence. O Espírito Santo, ele começa a agir, ele começa a trabalhar, e nós começamos a mudar a nossa mentalidade, mudar as nossas atitudes, mudar a nossa forma. Se hoje, alguém se convertesse aqui hoje, e fosse talvez um ladrão, ele mudaria. Ele teria que mudar. Não tem como o cara continuar fazendo algo errado e continuar servindo a Deus ao mesmo tempo. Não tem como ele ficar em cima do muro. Se é uma garota de programa, se é um viciado em droga, se é qualquer coisa, ele tem que mudar. E não é por conta de quem está falando, não é por conta de quem está cuidando, é o Espírito que vai habitar nele que vai mudar isso nele. É o Espírito Santo que convence. Nada que eu falar aqui vai mudar o pensamento de nenhum de vocês. Amanhã talvez você nem lembre o que eu preguei aqui. Talvez eu preguei aqui e você nem prestou atenção. Talvez você estava pensando em outra coisa. Talvez chegue amanhã e você vai falar assim, o que aquele cara falou mesmo? Ah, ele falou alguma coisa de ministério. Ah, ele falou alguma coisa sobre bolo. Falou alguma coisa sobre vaca.
talvez você não vai lembrar. Mas, se o Espírito Santo que habita dentro de você é o mesmo que habita dentro de mim, ele vai começar a trabalhar em você. E ele vai te levar a lugares talvez aonde você nunca foi. A intimidades que talvez você nunca teve. E isso não sou eu, não é o pastor Neto, não é ninguém que pode fazer. É a sua intimidade, o seu tempo com Deus, no seu quarto, sozinho. Enquanto o louvor toca, eu queria pedir para todos ficarem de pé. Nesse momento, se você está com a sua família, abraça a sua esposa, seu marido, seus filhos, seus amigos. Começa a orar um pelo outro. Enquanto o louvor toca, ore um pelo outro. Ore para que haja um despertar de Deus na sua vida, na vida dos seus familiares. Se hoje você está sozinho, se hoje você não veio com nenhum parente seu, ou seu parente não está aqui, comece a orar para Deus. Fala: Deus, libera o meu chamado. Mostra com clareza qual é o meu chamado. Enquanto o louvor toca, adore ao Senhor. Eu olho para ti e ao te contemplar, tua glória sobre mim transforma. Eu oro, Senhor, para que nessa manhã o Senhor venha sobre cada pessoa que está aqui hoje, Pai. Eu oro, Espírito Santo, para que nessa manhã, nesse dia, o Senhor possa, Senhor, tratar aos nossos corações, que o Senhor possa mudar a nossa mentalidade, Senhor. Abra, Senhor, em nome de Jesus, os nossos olhos para que nós possamos compreender qual é o nosso chamado, qual é o nosso ministério, Senhor. Se há algo que nós estamos fazendo nessa vida que não agrada ao Senhor, que não foi aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, Senhor, que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos dar o direcionamento, que o Senhor possa nos mostrar o caminho, Pai, que o Senhor possa nos dar os recursos necessários, Senhor, para que nós possamos cumprir o seu chamado, cumprir o nosso propósito, Senhor, em nome de Jesus. Se há alguma pessoa aqui nessa manhã que está insatisfeito com aquilo que tem feito, Pai, que o Senhor possa, em nome de Jesus, derramar sobre essa pessoa a calmaria, Senhor, aquilo que o Senhor está cuidando, Pai, em nome de Jesus, que as pessoas possam sentir a presença do Senhor de uma forma extraordinária, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui nessa manhã com
pensamento transformado, Pai, com as nossas vontades transformadas, Senhor. Que essa palavra, Senhor, venha ruminar em nosso coração durante toda a semana. Que o Espírito Santo possa vir a nos constranger, possa vir a nos transformar, Senhor. Se há pessoas em nosso círculo de amizades que ainda não estão convertidas, Pai, que o Senhor possa usar a nossa vida para pregar o Evangelho, Senhor, para levar almas ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Espírito Santo, Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus. Antes de finalizar, eu quero perguntar se há alguém aqui hoje que ainda talvez não tenha aceitado Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Talvez você tenha entrado aqui pela primeira vez. Talvez você já até frequentou cultos, mas nunca fez uma declaração pública falando: Jesus, eu entrego minha vida ao Senhor. Eu reconheço ao Senhor. Se há alguém aqui hoje nessa condição, eu queria pedir para levantar a sua mão. Levanta a sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Temos uma pessoa ali atrás. Eu quero dizer ainda mais. Talvez um dia você andou com Jesus. Talvez você já até frequentou a igreja. Talvez você já até teve uma vida de oração. Mas nesse momento você está afastado de Deus. Ou neste momento você sente que a sua fé está enfraquecida e você precisa de um renovo. Levanta a sua mão também, eu quero orar por você. Glória a Deus, temos mais duas pessoas. Eu queria pedir para vocês que levantaram a mão, se possível, vem aqui na frente. Os servos, se puderem pegar, acompanhar essas pessoas. Glória a Deus. Glória a Deus. Se tiver mais pessoas, venham. Não tenha vergonha. Um dia todos nós passamos por esse momento. Uma vez todos nós entregamos a nossa vida para Jesus e vocês não têm ideia do quanto isso foi revolucionário nas nossas vidas. Senhor, eu quero orar em nome de Jesus por cada pessoa que se dispôs a estar aqui hoje, Senhor, que levantou as suas mãos, que sentiu a presença de Deus nesse culto, Senhor, que está entregando a sua vida ao Senhor. Eu quero pedir em nome de Jesus, tudo aquilo que for contrário à sua vontade, que seja retirado da vida de cada um deles, que o vazio que cada um deles tem sentido, que seja preenchido com a presença do Espírito Santo, que cada pessoa que está aqui na frente, Senhor, possa ter um renovo sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus sentimentos, sobre a sua mente, Pai, que em nome de Jesus, a partir de hoje, o nome de cada um deles esteja escrito no livro da vida. Senhor, nós acreditamos que essas pessoas que estão aqui estarão com nós na eternidade, adorando o Seu nome, encantando louvores ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, porque a presença do Senhor está sobre cada um deles nessa manhã, em nome de Jesus. Eu vou orar e eu vou pedir para vocês repetirem a frase que eu falar. Senhor Jesus, nesta manhã, eu entrego a minha vida, os meus sentimentos, as minhas vontades ao Senhor, e eu te peço, cuida dos meus caminhos, cuida dos meus destinos, escreve o meu nome no livro da vida, e me reconheça, e me aceite como seu filho, legítimo e verdadeiro, em nome de Jesus, aleluia. Meus irmãos, essa é a decisão mais importante que vocês poderiam ter tomado. Não existe na vida decisão mais importante do que reconhecer a Deus. Eu sei que vocês já têm uma família, eu sei que vocês já têm a sua casa, mas a partir de hoje a sua família ela aumentou um pouco. E eu queria que vocês se virassem e conhecessem sua nova família. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto os irmãos acompanham ali nossos novos membros e irmãos, estenda sua mão para cá. Quero abençoar a sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor e a consolação de Deus o Pai,
o doce Espírito esteja cada um de vocês, esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos.